Aí você fica se inteirando dos conteúdos. Porque a partir de agora, o Kelmo desistiu, não estava sabendo ainda a desistência dele. Mas, enfim, certo. Enfim, é importante que vocês façam, ou que vocês assistam essas aulas, pelo menos a maioria, né? Se puder, porque aí você começa a se inteirar do conteúdo. Uma vez que a partir de agora a gente está dando sequência. Então, por exemplo, hoje a gente vai iniciar um conteúdo, né? E se a gente não terminar esse conteúdo hoje e amanhã, a gente vai dar continuidade na próxima semana. E, de certa forma, um conteúdo vai precisar do outro conteúdo. É uma sequência didática. Então, é importante que você reveja, né, as aulas anteriores para dar um norte, para você se localizar onde é que as disciplinas elas estão caminhando. Hoje, pronto, já me disseram que não tiveram dificuldade, só ele que disse que não assistiu a aula, por isso que eu acho que ela não fez ainda, não é isso, Ingrid? Os demais façam a atividade. Quem não fez a atividade ainda, faça a atividade da semana passada. Porque essa semana já vai mais atividades e aí vai ficando acumulado. A gente precisa, gente, de fazer a correção dessas atividades, processo avaliativo de vocês. Certo, muito bem. Então, hoje, nós iremos discutir sobre o novo conteúdo, né, que será os vírus. Então, nós vamos estudar um pouquinho das características gerais. E, assim, eu aconselho realmente pegar um caderninho, uma caneta, porque é um conteúdo mais denso, né? Já que, para quem não viu ainda, vai vir muita nomenclatura nova, nomes complexos, né? Que vocês acham os nomes da biologia complexos. Então, assim, eu vou tentar ser o mais clara possível, mas, gente, não tem como aprender só sentado aí com a bundinha na cadeira e me escutando, não, tá certo? Então, eu sugiro que quem conseguir prestar atenção na aula e anotar ao mesmo tempo, faça isso. Quem não conseguir, faça o seu resumo depois, quando eu mandar a apresentação completa, tá certo? Lembrando que a nossa atividade no Classroom será amanhã, porque amanhã é a nossa última aula da semana. E aí, eu também mando o material para vocês. Enfim, vou colocar a apresentação aqui para a gente iniciar e falar um pouquinho sobre os vídeos. Aí vocês colocam o que aqui, se vocês estão vendo a apresentação. Opa, querida. Deixa eu silenciar aqui. E aí, gente, tá aparecendo para vocês? Tá bom? Ótimo. Deixa eu só ajeitar aqui, né? Tô só tentando ajeitar aqui os slides, porque fica melhor. Pronto. E o áudio, gente, tá bacana? Tá todo mundo me escutando, né? Pois bem, vamos iniciar. Então, como eu tinha falado, certo, já sabe, né, gente? Se eu estiver falando muito rápido, me avise que aí eu vou tentar falar menos rápido. Porque às vezes eu me empolgo e vocês sabem que eu desembesto falando na frente. Então, se não entendeu também, pede para voltar. Então, a gente vai falar primeiro a questão das analogias, né? Por exemplo, os materiais infectantes também da tecnologia, eles são chamados de vírus. E aí a gente tem uma certa associação, porque a palavra vírus, ela é derivada de uma palavra, deixa eu perguntar, em latim, que significa veneno, né? Então, por isso que os sistemas que também são infectantes e corrompem, né, determinados materiais tecnológicos também são chamados de vírus, porque, de certa forma, vai causar
malefícios ao computador ou o objeto tecnológico no qual está inserido, né? No caso, o software. E no nosso caso não é diferente. Então, os vírus, né? Eles são partículas que vão estar desempenhando algum tipo de externalidade no nosso organismo, certo? E não só no nosso organismo humano. Então, tem vírus que vão estar provocando também problemas ou malefícios nas plantas e nos demais, em alguns, né, outros seres vivos. Por isso que a gente faz essa analogia com o meio tecnológico. Então, os vírus, eles são considerados, por muito tempo eu falei para vocês, que eles não eram considerados seres vivos, porque eles não eram constituídos por células, e isso era uma regrinha da teoria celular. Só que hoje, né, esses organismos, eles já são considerados seres vivos, mesmo com suas limitações. Por quê, professor, ele é considerado? Porque foi descoberto que ele, apesar de não ter células, eles desempenham outras características de um ser vivo, como, por exemplo, a reprodução. Então, a partir do momento que os vírus eles se reproduzem, sofrem mutações, adaptações e evoluem, eles marcam, de certa forma, características que são muito importantes para diagnosticar o que é um ser vivo, tá? Então, até o momento, os vírus, eles estão, de certa forma, à parte do sistema de classificação. Eles não possuem um reino definido, eles não possuem um domínio, até porque eles não eram considerados vivos. Existe uma área da biologia que vai estudar esses indivíduos, que é a virologia. Então, a virologia é a área da biologia que estuda os vírus, né? E, de certa forma, mesmo eles tendo um grande conhecimento hoje sobre esses organismos, eles não foram colocados ainda em nenhum tipo de categoria de organização. Então, os vírus, eles são, de certa forma, os únicos sistemas biológicos que não possuem classificação biológica. Eles não estão incluídos em nenhum dos reinos. A gente viu na aula anterior, né, quais seriam, que era os domínios, né, das bactérias. Aí nós temos o reino protoctista, o reino fungi, o reino planta e o reino animalia. E aí a gente, como já tenho falado para vocês, né, a palavra vírus, ela deriva de uma palavra estrangeira que denota justamente esse significado de veneno, porque até onde a gente sabe, todos os vírus eles vão causar algum tipo de consequência negativa em um outro ser vivo, né? Então os vírus eles precisam de um outro ser vivo para ter atividades metabólicas e ao, de certa forma, depender de outro ser vivo e penetrar outro indivíduo, ele vai promover algum tipo de infecção que vai trazer problemas e consequências negativas. Por isso, ele foi intitulado dessa maneira. Então, de modo geral, hoje a gente classifica os vírus, né, de certa forma, denomina eles de sistemas biológicos. Ah, professora, por quê? Só para não ficar o confronto, gente, porque ainda tem autores e cientistas que defendem que eles não podem ser chamados de seres vivos. Então, eles encontraram um termo intermediário e por isso que eles são chamados de sistemas biológicos, certo? Mas não esqueça que hoje eles são, sim, organismos vivos. Então, são sistemas biológicos que vão viver dentro, obrigatoriamente, de outro ser vivo. Tá? E à medida que ele se apropria de um outro ser vivo, ele vai, de certa forma, começar a ter seu metabolismo, produzir suas partículas e, de certa forma, causar consequências para o outro indivíduo. Então, qualquer agente biológico, tá certo? Que vai viver obrigatoriamente dentro de outro ser vivo e promover consequências para ele. A parte mais interessante são as características, mas o contexto histórico
é também importante para a gente entender como foi o avanço da virologia. Então, eu coloquei aqui, gente, alguns nomes para vocês, que foram, de certa forma, os cientistas que iniciaram essa descoberta, né, do vírus. Até então, o vírus, eles não tinham conhecimento do vírus, porque o vírus ele é uma partícula muito pequena, nem os microscópios ópticos, que são aqueles que a gente tem no laboratório da escola, a gente não consegue visualizar, porque eles são indivíduos menores do que bactérias. Então, assim, era muito difícil, né, identificar naquela época, mas mesmo assim, Ivanovsky e Bejerik, eles foram os naturalistas, os cientistas que descobriram as primeiras formas de vírus a partir de experimentações. Então, o primeiro vírus a ser descoberto foi um vírus que causa infecção em plantas, e essa doença que eu coloquei aqui para você é a doença do mosaico. Então, eles viram que nas plantas de tabaco apareciam amareladas, e isso era ruim para a plantação. E aí, eles foram pesquisar o que estava promovendo, né, essa característica que é amarela nas folhas. E aí, eles fizeram todo o experimento, né, mascaram as folhas, filtraram todo o líquido que saiu das folhas. Com esse filtro, eles colocaram lá no microscópio, né, eletrônico, e perceberam que tinham partículas muito pequenas que estavam promovendo essa doença. É claro que de forma bem rudimentar, né? Depois, com o avanço do microscópio eletrônico, que é um microscópio muito potente, que ele trabalha com emissão de elétrons, foi, de certa forma, avançando o conhecimento sobre os vírus. Então, hoje, nós temos Derelli, considerado o pai da virologia moderna, porque ele que deu sequência, né, a esses experimentos. Então, foi ele que descobriu a questão da estrutura, da composição, as formas de infecção, por isso que ele é considerado o pai da virologia. Mas é importante a gente saber que teve outros cientistas que participaram também desse processo de descoberta dos vírus. Só a título histórico mesmo, gente, para vocês ter um contexto. A partir de agora, a gente vai falar sobre as características. E eu falo que é um ponto importante porque essas características elas foram muito discutidas justamente por não saber se a gente poderia chamar os vírus de ser vivo ou não. Então, a primeira característica marcante dos vírus é o tamanho, né? Então, os vírus, eles são as menores entidades biológicas, os menores sistemas biológicos que a gente pode encontrar, como eu tenho falado para vocês. Eles conseguem ser menores do que determinados tipos de bactérias. Se você olhar aqui nessa imagem, ó, tem uma comparação, né, entre escalas. Nós temos vírus aqui muito pequenos, né, em comparação a uma bactéria. Então, só para a gente ter, de certa forma, uma noção do quanto esses organismos eles podem ser pequenos. E isso uma, de certa forma, uma adaptação, uma garantia de sucesso para o vírus, por quê? Quanto menor o vírus for, mais fácil ele consegue penetrar, né, no nosso organismo e nas nossas células. Quanto maior o vírus for, ele precisa de movimentos especializados ou outras formas de penetração. Por isso que essa característica leva o vírus a um sucesso de infecção muito bacana. Por ele ser pequeno, ele conseguir passar ali pelos nossos componentes da membrana, conseguir, de certa forma, chegar mais rápido dentro do nosso organismo, por serem essas menores entidades biológicas. Outra característica interessante é a diversidade, né? Então, nós temos, gente, um mundo de vírus com formatos, né, e composição ligeiramente diferente. Então, eu coloquei aqui para a gente ver
a questão da diversidade da forma desses vírus. Então, nós temos vírus que são circulares, nós temos vírus que são mais assim helicoidais, né? Ou seja, parece uma mola. Nós temos vírus que têm um formato mais geométrico. Nós temos vírus que têm adereços extras, né? Como essas caudas aqui, e a gente vai conhecer mais na frente. Então, a diversidade de vírus que a gente tem hoje, ela é também uma característica marcante. Então, se a gente pegar, por exemplo, o vírus influenza, vírus da gripe, dentro do grupo dos vírus influenza, que promovem as gripes, a gente tem um mundo de outros vírus, porque cada combinação, né, dessas bolinhas aqui que vocês estão vendo, né, essas bolinhas que circundam aqui os vírus, são receptores. Então, cada combinação de receptores é um vírus diferente. Então, sei lá, nós temos mais de 30, de 40 tipos de vírus de gripe e o tempo todo, né, esses vírus eles podem estar sendo criados. Por isso que muita gente se assustou com uma notícia que surgiu sobre a questão de um novo vírus que teria surgido a partir do vírus influenza, que tem também potencial pandêmico. Né? Essa notícia saiu na China, eles descobriram um novo vírus, porque, gente, os vírus, eles conseguem, né, de certa forma, sofrem mutação o tempo todo, e conseguem produzir novas versões de um único vírus. E aí, isso nos preocupa por quê? Porque a gente precisa saber, como a gente estudou sobre vacinação, né? A gente precisa conhecer primeiro o vírus para só depois produzir a vacina. No caso do coronavírus, por exemplo, a gente não tinha vacina para o coronavírus porque era uma cepa nova. Mandar um mosquito dentro para lá, né? Isso. Mas o problema da China, eu vou explicar, vou abrir aqui o adendo. O problema da China é porque a cultura chinesa, na cultura chinesa, eles, de certo modo, eles ficam muito em contato ainda com animais silvestres. E já tem constatado, pelo menos pela ciência, né, de que muitas doenças, principalmente doenças virais, elas são passadas de animais silvestres para seres humanos. Então, como eles têm uma cultura de ter um contato maior com esses animais silvestres, morcego, macaco, e animais domésticos também, aí, de certa forma, eles entram em maior contato com versões de vírus diferentes. Esse é o problema da China. Mas, voltando aqui pro caso do que eu estava falando, esqueci, do coronavírus, que, como eu falei para vocês, a gente precisou, de certa forma, codificar, né? Ou seja, saber da estrutura todinha do vírus para só depois conseguir fazer uma vacina. E agora que ela está sendo testada. Então, a gente precisa conhecer o vírus, a gente precisa estudar o vírus para depois ter um tipo de prevenção. Por isso que essa questão de esse surgimento de novas cepas, de novos vírus, eles são preocupantes, porque a gente não tem como saber, a gente só tem como prevenir depois que o vírus já tiver, de certa forma, distribuído aí entre as pessoas. Então, a grande diversidade dos vírus também é uma característica interessante. Agora a gente vai para a Constituição, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Porque são questões importantes e que são mais cobradas nos vestibulares. Então, como eu já tenho falado para vocês, os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não são constituídos por células, tá? Logo, se eles não têm células, eles não terão organização celular. E foi por isso que, muito tempo, a gente não considerou os vírus como seres vivos. Por quê, professora? Porque a teoria celular dizia que todos os seres vivos eles são constituídos por células. Foi isso que aconteceu. Só que, a partir do século XIX,
foi descoberto que os vírus, eles tinham outras características, assim, muito diagnósticas de um ser vivo, e aí agora ele é considerado um ser vivo, tá? Então, os vírus, eles são sistemas biológicos formados apenas por proteínas e ácidos nucleicos. Por isso que eles não são constituídos por célula, porque para ser uma célula, o que o indivíduo ele tem que ter? Ou o que é que o compartimento tem que ter? Ele tem que ter uma membrana plasmática, ele tem que ter um citoplasma e ele tem que ter um núcleo, tá? Pelo menos isso, para ser uma célula. Pelo menos ele tem que ter uma membrana plasmática e um citoplasma. Ele tem que ter essa organização. Mas os vírus, eles possuem a constituição básica apenas de proteínas e de ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos podem ser o DNA ou o RNA, tá certo? Inclusive, uma curiosidade aqui, os vírus são os únicos seres vivos que têm o RNA como material genético, tá? Todos os outros seres vivos, eles possuem RNA, mas o material genético é sempre DNA. Os vírus não. Eles conseguem ter o RNA como material genético principal, ou seja, aquele que vai levar toda a informação genética. E aí, aqui eu coloquei duas imagens para vocês, tá? Uma imagem de vírus mais simples e uma imagem, a segunda aqui, de vírus mais complexos. Os vírus mais simples, qual a constituição deles? Que eu falei para vocês. Eles são formados basicamente de proteínas e de ácido nucleico. Então, se vocês prestarem atenção aqui, essas bolinhas que estão em marrom são monômeros, tá? São monômeros de proteínas, ou seja, são unidades de proteínas que vão formar essa capa, essa estrutura aqui, tá? Que vai armazenar o material genético que está aqui em S. Então, no vírus, a constituição básica dele será as proteínas que vão formar essa cápsulazinha aqui, ó, constituída por várias unidades, e dentro nós temos o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Como na biologia tudo a gente dá nome, essas estruturas sem nome também a gente tem que saber, tá? Então, cada bolinha dessa aqui a gente chama de monômero ou capsômeros. Vocês podem achar assim também, como tem aqui nesse material. Aqui nesse material, tá? Então, cada bolinha dessa aqui são os capsômeros, que são as unidades de proteína. Essas proteínas, elas irão se unir e irão formar essa cápsula protetora, que é chamada de capsídio. Lá na frente vai ter o nome em português, tá certinho? Vai ser chamada de capsídio. Dentro, nós temos o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Então, a constituição mais básica do vírus é essa daqui. Ele tem um capsídio, formado por monômeros de proteínas, e tem um ácido nucleico, tá? Pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus mais complexos, eles conseguiram evoluir e, de certa forma, hoje eles possuem um componente a mais. Por isso que eles são chamados de complexos. Que é esse envelope aqui, gente, ó. Opa, cadê o ponteiro? Esse envelope que está em azul. Então, se vocês prestarem atenção, nós temos o DNA aqui, ó, em verde. Nós temos as bolinhas, que são os monômeros de proteína, que vão formar o capsídio. Além dessas duas estruturas, nós temos uma terceira estrutura, que é chamada de envelope viral. Esse envelope viral, gente, ele é produzido pela própria célula que esse vírus aqui infecta. Então, quando o vírus ele sai da célula, ele leva consigo uma parte da membrana da própria célula infectada e forma esse envelope aqui, ó, que é uma proteção extra, é uma proteção a mais, tá? Então, agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que nos vírus, a gente pode encontrar três componentes: DNA ou RNA, que é o ácido nucleico. Podemos encontrar um capsídio formado por unidades de proteínas e podemos encontrar também um envelope viral,
que é tipo uma membrana plasmática, tá? Só que essa membrana não é produzida pelo vírus. Ele pega essa membrana da própria célula que ele infecta, tá certo? Quando vocês estiverem estudando e surgir o nome nucleocapsídeo, é porque ele está se tratando só do DNA ou RNA mais o capsídeo. Então, quando eu chamo de nucleocapsídeo, quando eu tenho só essa estruturazinha aqui, ó, estrutura geométrica, que é o DNA e o capsídeo. É chamado de nucleocapsídeo. É só uma associação, gente, a um núcleo de uma célula, tá certo? E é só mais um nome também para a gente aprender. Então, espero que vocês tenham entendido até aí. Aqui só para mostrar de novo, gente, para vocês. Nós temos o material genético em amarelo, temos a primeira proteçãozinha aqui desse vírus, que é o capsídeo, e ele é formado por várias unidades de proteínas. Quando eu tenho o RNA com o capsídeo, eu posso chamar essa estrutura aqui de nucleocapsídeo. Tá? E nos vírus mais complexos, eu ainda tenho essa proteçãozinha extra, tá? Que forma um globo, que é praticamente uma membrana plasmática, só que aqui nos vírus é chamado de envelope viral. Certo? Todo mundo tá entendendo? Tá difícil? Estou vendo que... Certo. João Ives está de boa. Os demais, eu vou, de certa forma, entender que tá de boa também. Que eles não estão respondendo. Sim, gente, e outra coisa, não saiam no final da aula que eu vou fazer a chamada, tá certo? Pronto. Ótimo, perfeito. Cada partícula dessa aqui, do vírus, tá? A gente chama de vírion. Então, um vírion é uma partícula do vírus. Tá? Se eu tivesse aqui vários vírus, várias partículas aqui desse vírus, vários vírus desse, eu poderia dizer que aqui eu tenho vários vírions, tá? Então, aqui é só para vocês saberem. Quando tiver alguma questão ou em algum lugar vocês virem falar sobre vírion, para vocês entenderem que quando eu estou falando em vírion, é a partícula viral completa. Tá? Então, aqui é um vírion, que é constituído por ácido nucleico, capsídeo, formando núcleo capsídeo e envelope viral. Fácil, não é difícil. E aí, como eu falei para vocês, né, pegando aqui esse envelope viral, a gente pode perceber que ele, gente, tem a mesma constituição, ó, de uma membrana plasmática de uma célula de um outro ser vivo, tá? De uma célula normal entre aspas. Então, como eu falei para vocês, esse envelope viral é produzido pela célula que foi infectada. A gente vai já entender por quê. Ou melhor, talvez fique só para amanhã. Então, aqui, ó, eu tirei um pedaço, digamos, um pedaço desse envelope viral e ampliei. Então, aqui a gente pode, ele tem mais ou menos essa constituição, tá, gente? Que é a constituição da membrana plasmática. Essa membrana, ela é constituída basicamente por lipídios, proteínas e carboidratos. Lipídios, para quem não sabe, são o que a gente conhece como gorduras, tá? E aí, essas bolinhas aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui tem umas bolinhas que estão empilhadas e cada bolinha tem uma cauda, tem duas perninhas, tá? Isso aqui, gente, é conteúdo do primeiro ano, lembrando plasmática. Quem quiser dar uma revisada, inclusive. Então, essas bolinhas aqui com essas perninhas são lipídios, gorduras. E aí, onde eu quero chegar com essa informação? O porquê de, por exemplo, hoje, nós utilizarmos detergente, sabão e álcool para eliminar os vírus.
como no caso do coronavírus. O que a gente utiliza? Por que o detergente, o sabão e o álcool, ele mata as partículas virais? Porque o detergente, né, as moléculas do detergente, são moléculas que conseguem interagir com esses lipídios aqui e, de certa forma, eles quebram essa membrana. Então, o envelope do vírus, ele é quebrado quando ele entra em contato com detergente ou com sabão, tá? Que são produtos que já são produzidos especificamente para quebrar gorduras. É tanto que a gente utiliza na nossa cozinha, né? Então, se você colocar o detergente dentro de um pouco de óleo, por exemplo, você vai ver que o detergente, o óleo, ele vai começar, as gotículas vão começar a se separar, se expandir. Então, ao entrar em contato, o vírus, ao entrar em contato com essas substâncias, há uma quebra dessa membrana. Então, o envelope dele é quebrado. E a partir do momento que o envelope dele é quebrado, as outras estruturas, elas também começam a se desintegrar. E aí o vírus morre. O mesmo caso é do álcool, né? O álcool, ele tem uma característica, uma afinidade, de certa forma, com os lipídios, quebra essa membrana, esse envelope viral e desintegra também os outros componentes. Por isso que a gente consegue matar, por exemplo, o vírus apenas com detergente. Entenderam? Aqui também é a mesma coisa, só para vocês verem depois no slide, né? Então, como como o sabão destrói o coronavírus. Então, ele entra em contato aqui com as proteínas, tá? E com os lipídios, principalmente. E aí, gente, ó, o que eu falei para vocês. Aqui os tipos de lipídios que tem. A cabeça e a cauda. Tem uma certa afinidade pelas moléculas do sabão. E aí começam a desintegrar. Ou seja, são atraídas, né, por essas moléculas que estão no sabão e começam a desintegrar o envelope viral, fazendo com que o vírus ele perca toda a sua proteção. Agora, nós vamos falar. Hoje não vai dar tempo a gente terminar todo o conteúdo, pelo que eu tô vendo, tá certo? Então, a gente vai terminar amanhã. E aí eu passo aquelas questõezinhas que a gente sempre pratica também. Vamos falar um pouquinho da classificação desses vírus, né? Então, a primeira classificação é quanto à simetria. Para quem não sabe o que é simetria, é o formato, né? O formato do corpo do organismo, o formato do indivíduo. Então, como eu já tinha falado para vocês, os vírus eles podem ser classificados em simples. Quando é que eles são simples? Quando eles possuem apenas o DNA e o capsídeo, ou seja, ele só tem nucleocapsídeo. A gente não está vendo nada além disso. Então, eles são considerados vírus simples e eles podem ser considerados vírus complexos quando eles têm adereços a mais, como, por exemplo, o envelope viral, que eu mostrei para vocês, e também esses outros anexos aqui, ó. Esse vírus é um tipo de vírus específico, a gente vai falar sobre ele. Mas se vocês perceberem, aqui eu tenho o nucleocapsídeo e aqui eu tenho adereços complementares. Então, quando um vírus ele tem, sei lá, estruturas complementares, adereços que vão estar complementando a sua ação, eles são chamados de complexos. Os vírus simples, eles podem ser classificados ainda em isométricos ou helicoidais. Helicoidais é quando os monômeros estão dispostos aqui, ó, gente, de forma helicoidal, tá? E isométricos quando os monômeros eles estão dispostos de uma forma que fornece, né, um formato geométrico. Então, se você pegar aqui essa estrutura do capsídeo, ele tem um formato mais geométrico, tá? Então, formato geométrico, eles são chamados de isométricos. Formato helicoidal, são chamados de helicoidais. Simples, tá?
Os simples, eles só têm o quê? DNA e capsídeo. Os complexos, além do núcleo capsídeo, ele tem aderências complementares. A segunda classificação é quanto à proteção. Eu tinha falado para vocês também. Os vírus que possuem o envelope viral, eles são chamados de vírus envelopados. Por quê? Porque eles têm um envelope com a proteção adicional. Os vírus simples, que não possuem envelope, eles são chamados de vírus não envelopados, porque não tem essa proteção adicional. Simples também. E aqui, gente, só reforçando a constituição que eu coloquei para vocês, tá? Então, de novo, a gente tem aqui material genético, que pode ser DNA ou RNA. Nós temos aqui o capsídeo, que é formado por monômeros de proteínas, tá? Se eu quiser se referir só a esta estrutura, ao DNA e ao capsídeo, eu chamo de nucleocapsídeo. E, além disso, nos vírus complexos e envelopados, nós temos um envelope viral, que, de certa forma, é constituído, ou tem a constituição muito semelhante à membrana plasmática de uma célula normal, tá? Aí, aqui, a gente tem, de certa forma, a gente já pode falar de um integrante novo, que são esses triângulozinhos aqui, que vocês podem ver, tá? Então, esses triângulozinhos que estão no envelope são chamados, gente, de receptores. São os receptores virais. Qual a função desses triângulozinhos aqui, que estão no envelope? É justamente de reconhecer a célula da qual o vírus vai infectar. Então, existe todo um processo de sinalização e de reconhecimento para que o vírus ele chegue e consiga entrar dentro da célula. É tanto que um vírus, por exemplo, da gripe, ele não vai conseguir infeccionar uma célula do trato intestinal. Isso não vai acontecer, porque o vírus ele só vai infeccionar as células que têm os ligantes, tá? E receptores específicos para receber esse vírus. Então, esses triângulozinhos aqui, eles podem ser chamados de ligantes ou de receptores virais, tá? Geralmente, os receptores, eles vão estar na célula que vai ser infeccionada. Mas, em alguns vírus, pode ter também ligantes e receptores. A gente só diferencia para que fique mais didático. Então, digamos assim, que no vírus, na partícula viral, está lá o ligante, e na célula que vai ser infeccionada está lá o receptor. Se existir a conexão entre o ligante e o receptor, o vírus consegue infeccionar a célula. Certo? Todo mundo entendeu? Sim, né? Pois bem, aqui, gente, é só mostrando para vocês, tá? Algumas imagens. Aqui é uma micrografia, tá? Do microscópio eletrônico. Então, aqui a gente consegue ver, gente, com muita nitidez, a estrutura do vírus. Ó, mais escurinho dentro, a gente tem o núcleo capsídeo, nós temos o envelope e os pontinhos aqui, ó, amarelos, são os ligantes ou receptores virais. Esse aqui, no caso, é um vírus envelopado. Agora, vamos falar de um outro vírus complexo, que a gente não falou ainda. Então, esse camarada aqui, ele é chamado de bacteriófago, tá? E por que ele tem esse nome? Porque eles são vírus específicos de bactérias. Então, os vírus de bactérias, eles terão sempre essa composição, infecciona bactérias, tá? Então, aqui a gente tem o nucleocapsídeo, ou seja, a gente tem o DNA, e temos o capsídeo, que a gente também chama de cabeça. A gente também chama de cabeça. E anexado a esse nucleocapsídeo, nós temos uma cauda, tá? Essa cauda, ela possui essas fibras aqui, gente. Tudo é constituído por proteína, tudo.
nós temos essas fibras proteicas que vão ajudar o vírus a se fixar na membrana da bactéria. Então, ele tem essa estruturação aqui. São os chamados bacteriófagos, ou vírus que infeccionam bactérias. É um tipo de vírus muito complexo e é um tipo de vírus que é muito estudado por causa justamente dos seus mecanismos de infecção nas bactérias. Tá? É um vírus complexo. Aqui é uma micrografia também deles, feita em microscópio eletrônico. A gente pode ver aqui, gente, que a estruturação é muito parecida. Então, ele tem uma cabeça, que no caso é o nucleocapsídeo, né? Tem um material genético aqui dentro, e tem uma estrutura complementar, que é chamada de cauda. Então, ele tem essa cauda aqui, gente, ó, retrátil, e tem essas fibras que vão apoiar e vão ajudar ele a se fixar na bactéria, certo? E aí eles caminham parecendo um animal aquático, assim, que está no ambiente aquático e está andando, né? Tem essa movimentação. É muito bonito. Terceira classificação, nós temos a classificação em dois grupos, né? Nós temos os adenovírus e temos os retrovírus. Essa classificação, gente, ela é ainda um pouco discutida. Tem alguns autores que não trazem essa classificação e tem outros livros que já trazem, tá? Mas é bom a gente sempre estar a par do que está acontecendo dentro da ciência. Então, de acordo com o material genético, a gente pode classificar os vírus em dois tipos. Os adenovírus geralmente são os vírus que têm como material genético o DNA. E os retrovírus são geralmente os vírus que têm como material genético o RNA. E se vocês podem ver aqui, perceber, o vírus ele pode ter um DNA de fita simples ou um DNA de fita dupla, tá? Ou seja, duas fitas que se entrelaçam. Eles podem ter um RNA de fita simples ou RNA de fita dupla, que se entrelaçam também. Gente, isso aqui só ocorre nos vírus, tá? Porque nos outros organismos, o RNA ele só tem uma fita simples. E como eu falei para vocês, o material genético é sempre o DNA. Então, esse caso aqui é inédito para os vírus. Os vírus, eles têm essa plasticidade, ou seja, essa flexibilidade de material genético, porque eles podem ter DNA ou RNA e essas moléculas podem ser tanto de fita dupla ou fita simples. Se tiver DNA, é comumente chamado de adenovírus. Se tiver RNA, é chamado de retrovírus. Ah, professora, o que são essas siglas que você colocou embaixo? Geralmente é como a gente representa, se é fita simples ou fita dupla. Quando eu tenho SS, é porque, quando eu tenho um adenovírus SS, é porque eu tenho um vírus que tem material genético DNA e tem fita simples. Quando eu tenho adenovírus DS, é quando eu tenho um vírus, né, que tem o DNA como material genético com duas fitas, tá? Então é só lembrar, SS, fita simples, DS, fita dupla, tá? A primeira letra, ela tá, de certa forma, dando significado ao material genético. Então, SS, fita simples, DS, fita dupla. Adenovírus, se tiver DNA, retrovírus, se tiver RNA. E aí, eu coloquei aqui duas atividadezinhas para a gente praticar hoje. Amanhã, a gente vai estudar a reprodução dos vírus e o modo de infecção e ver também algumas doenças, tá certo? Então, eu queria que a gente classificasse aqui algum desses vírus. Eu coloquei aqui para a gente ver. De acordo com pelo menos as duas classificações, né? Porque não tem como a gente ver, pelo menos aqui, qual o tipo de material genético. Então, no 1, como é que vocês acham que poderia ser classificado? Quem arrisca?
Não, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente poderia classificar o 1? Vou classificar para vocês. Como é que a gente poderia classificar o 1? Bom, eu posso ver que aqui ele tem um envelope viral. Então, esse vírus, ele é simples ou complexo? Ele é complexo, professora. Porque se ele tem um envelope viral, ele é complexo. É assim? Então, é um vírus complexo. É, Ingrid, é isso mesmo. É um vírus complexo e envelopado. Não é assim que a gente classifica? A gente não classifica em relação à sua, entendeu, João Ives? Pronto, a sua proteção, certo? E a sua composição. É basicamente isso. O 2, eu estou vendo também que ele é envelopado. Então, se ele é envelopado, ele com certeza vai ser um vírus complexo. Então, o 2 é um vírus complexo e envelopado. É só isso. Muito fácil. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar como atividade de hoje para vocês revisarem esse conteúdo que a gente trabalhou até então. As principais características do vírus, tirando a reprodução, que a gente vai ver isso amanhã. E amanhã a gente começa. Eu vou responder, Ingrid. Amanhã a gente começa fazendo isso aqui, tá certo? Por quê? Porque aí a gente já revisa a aula de hoje. O terceiro, vocês estão vendo envelope no terceiro? Não. Se ele não tem envelope, ele é do tipo simples. Então, o vírus do Ebola, por exemplo, é um vírus simples. E pelo que eu estou vendo aqui, ele tem um formato, o quê? Helicoidal, certo? Então, ele é um vírus do tipo simples, helicoidal, não envelopado. Não entendi, deixa eu ver o que foi que o Vini perguntou aqui. Covid-19 é um vírus complexo, viu, gente? É um vírus envelopado, tá? E é um vírus complexo. Complexo e envelopado. Ebola é simples e mata bem ligeirinho. O vírus, ele tem constituição simples, mas é um vírus fatal. Vocês entenderam, né, gente? Mais ou menos. Amanhã a gente vai fazer o seguinte. Amanhã a gente começa a praticar isso aqui e já revisa a aula de hoje. Vocês vão ficar com uma atividade de hoje, fazer essa revisão das características dos vírus, tá certo? Qual? Transformes. O 6. Sim, esse aqui, gente, é aquele que eu falei para vocês, o bacteriófago, né? Se ele tem adicional, ele é complexo. Não. Simples, quando é que um vírus ele é simples? Quando ele só tem DNA ou RNA e capsídeo. Quando é que o vírus é complexo? Quando ele tem adereços a mais. Olha aqui, gente. O 6, por exemplo. Ele tem a cabeça, que é o núcleo capsídeo, e isso aqui tudo são anexos. Então, se ele tem anexo, ele é o que? Complexo. Então, o bacteriófago, ele é um vírus complexo não envelopado, porque ele não tem envelope, mas ele é complexo, tá certo? Mas a gente vai discutir isso direitinho amanhã. O único simples aí é o ebola? Não, tem outros simples também. Mas eu vou deixar para vocês me dizerem amanhã sobre isso. Vou fazer a chamada, tá certo? E o 4. O 4 é simples também. Vou fazer a chamada e vocês ficam com essa atribuição de hoje, viu, gente? De dar uma revisada no conteúdo. Ana Lívia, agora é a hora da verdade. E a gente vê quem está na sala de aula ou não, né? Ana Beatriz. Presente. Ingrid. Me diga uma coisa, por que que Kelly não tá assistindo aula, hein, Ingrid? Ah, ela trabalha, né? Certo. João Ives. João Ives, cadê tu? Ah, tá aí.
Luiz Carlos, Presente. Mari, Presente. Rafael. Rafael, cadê tu? Rafael. Rauan, tá aí, né? Certo. Rauan tá aí também. Deixa eu terminar aqui de escrever. Rauan Araújo. Igual meu sobrenome, Araújo. Gente, deixa eu tirar aqui a apresentação. Pronto. A apresentação de vocês, ela só vai amanhã, tá certo? Quando a gente terminar todo o conteúdo. Então, bom restante das aulas de hoje. Até amanhã. Deem uma revisada. E a atividade no Classroom só vai amanhã, porque a gente finaliza o conteúdo amanhã, tá certo? Então, abraços. Agora sim, vocês podem estar saindo da sala. Eu espero que tenham entendido hoje o conteúdo. Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp.